Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Está começando mais uma live abençoada com Mônica Alves, levando a palavra de Deus, os quatro cantos dessa terra até onde chegar o som da nossa voz, amém. Glória a Deus, aqui nessa madrugada iniciando, né? Agora são exatamente 00:07 para a glória de Deus, né? Toda honra, toda glória seja dada a Ele, né? Aqui nós paramos para quem não sabe, né? Todos os dias estamos aqui levando a palavra de Deus. Desde o início da Bíblia até o Apocalipse, Deus nos confinou, né? Essa missão aqui para levar a palavra de Deus a vocês, né? Nós paramos no livro de Números, né? O quarto livro de Moisés, escrito por Moisés, né? Sendo instruído por Deus. E nós paramos no livro de Números, falando sobre, Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. Amém? Deus fique conosco aí, e vamos ouvir essa palavra abençoada que Deus quer falar contigo nesta noite. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por mais oportunidade de estarmos aqui, Pai, te buscando, levando a tua santa palavra. Que tudo possa vir do Senhor e nada de mim. Nos dá sabedoria, discernimento, entendimento e direção, para que nós possamos, sim, Senhor, falar com o teu povo. Pai, para que nós possamos passar a tua santa e preciosa mensagem, meu Deus. Transforma a vida, que haja cura, que haja libertação. Pai, aquele que ouvir, meu Pai, aquele que estiver escutando essa live, meu Deus, que o Senhor venha transformar a vida, Pai. Que o Senhor venha, Pai, ajudar o teu povo, meu Deus. Tem misericórdia, aqueles que necessitam, aqueles que precisam de Ti. Meu Pai, salva, Senhor, a vida do teu povo, as mulheres, as crianças, Pai, que ainda estão sofrendo, né? Nesse mundo, meu Pai, ainda. Meu Deus, pela tua misericórdia, guarda a vida de cada um das famílias, Pai, dos casamentos, a vida dos filhos, meu Pai, do esposo, da esposa. Pai, abençoa, meu Pai, a vida de cada um de nós, a vida dos teus servos, Pai, aqueles que te buscam. Pai, sinceramente, guarda o coração, a mente, Pai. Guarda a vida do teu povo pro Senhor, para que teu povo possa receber, sim, a santidade, e eles possam alcançar a salvação, meu Deus. E que na sua presença seja prioridade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Agora falando, né, começando aqui nessa leitura abençoada que Deus falou pra gente, né? Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. Amém? No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do mês, do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, da tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, e esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa dos seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistiram, de Ruth, Elisur, filho de Zedur, e Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, e Judá, Naesson, filho de Amidab, de Isacar, Natanael, filho de Zuar, de Gelibum, Eliabe, filho de Etelon, dos filhos de José, de Efraim, Elisa, filho de Amiúde, e de Manassés, Galiel, filho de Bedassur, de Benjamim, Abidá, filho de Gideone, de Azier, filho de Amacidaia, de Aser,
Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deu, de Naphtali, Ariel, filho de Anã. Esses foram chamados das congregações filhos de tribo de seus pais e os cabeças de milhares de Israel. Então Moisés, o Arão, tornaram estes homens como foram designados pelos seus nomes. E, tendo ajuntado toda a congregação, no primeiro dia do mês, segundo, dia do mês do segundo mês, do segundo ano, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben e primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens que 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Ruben 46.500. Dessa tribo, aqueles que Deus tinha escolhido ali, que foi separado, que foi escolhido para a guerra, que foi escolhido os cabeças, dessa tribo, os que tinham 20 anos, foram contados deles, dos tribos de Ruben, ou seja, que foram de 20 anos para cima, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500 pessoas ali, cabeças, que foram escolhidos para a guerra. Do filho de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça. Todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair para a guerra. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300 cabeças que foram escolhidos para a guerra. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contado nominalmente, de 20 anos para cima, de todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Gade, 45.650. Muitas pessoas, Dos filhos de Judá, suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, de todos os capazes de sair para a guerra, foram contados deles da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contado nominalmente de 20 anos para cima, de todos os capazes de sair para a guerra, foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair para a guerra. Foram contados deles da tribo de Zebulon, 57.400. Você vê que são muitos, foram escolhidos ali, foram contados para sair para a guerra, como cabeça. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações,
pelas suas famílias. Pelas suas famílias. Segundo a casa dos seus pais, contato nominalmente de 20 anos para cima, todos capazes de sair para a guerra. Foram contados desde da tribo de Efraim, 400.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair para a guerra. Foram contados dele da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima. Todos capazes de sair para a guerra. Foram contados dele a tribo de Benjamim, 35.400. Você vê que ali eram tudo escolhidos. Né? Um pouquinho de sono aqui, mas vamos continuar nossa leitura. Você vê que todos eles eram escolhidos, né? Eles analisavam ali, Deus escolheu, né? E todos eles falavam, todos eram capazes de sair para a guerra. Ou seja, todos que foram escolhidos por Deus, você que é escolhida por Deus, assim como eu, assim como você, somos capazes de sair para lutar pelo propósito maior, que é a nossa salvação, que é estar presente, na presença do Senhor, que é estar com Ele, lutar para a nossa coroa da vida eterna. Então você que é capaz, você que foi escolhido, nunca se esqueça, você é capaz. Aqui tá falando, dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair para a guerra. Foram contados deles da tribo de Dan 62.000. Foram contados. Foram contados da tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair para a guerra. Foram contados deles da tribo de Azur. Foram contados da tribo de Azur. Amém? Aqui. Dos filhos de Azer, as suas gerações, as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair para a guerra. No 41 tá falando bem assim, Foram contados deles da tribo de Aser 40.500. Dos filhos de Natafali, as suas gerações, as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair para a guerra. Foram contados deles da tribo de Naphtali 53.400. Foram contados. Foram esses os contatos por Moisés e Arão. Os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa dos seus pais. Assim, pois, todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa. Virando a página aqui, Assim, né? Pois todos os contados, né? Dos filhos de Israel, segundo a casa.
Tá falando bem assim, ó, dos seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Todos os contatos foram 603.550. Assim foram escolhidos, foram os contatos, né? Foram ali contratados ali, todos capazes de ir para a guerra. E Deus falando bem assim, ó, no 47. Os levitas não são contados? Mas tá falando bem assim. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Por que será? Portanto, o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantará o censo deles entre os filhos de Israel. Mas encubre tudo os levitas de cuidarem do tabernáculo, do testemunho, de todos os seus utensílios, de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo a todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo, acompanhando-se, né, ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas os desamarrarão, né? Ou seja, aquela tenda, né, onde eles faziam oração. E quando as sentar no arraial, os levitas amarrarão o estranho que se aproximar, morrerá. Os filhos de Israel se acompanharão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acompanharão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que levitas tornarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Eles foram escolhidos para cuidar do tabernáculo, né? Eles iam ajudar ali com os utensílios, só que os levitas, eles tinham essa missão. Ó, no 54. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Vocês fizeram o que, obediente? Se você quer ver honra de Deus na sua vida, seja obediente. Porque obediência traz honra. Né? Deus, ele é fiel. E obediência, ela traz vida e paz também. Em Provérbios 3. Amém? Traz vitória. Para poder ir à frente. Eles foram escolhidos para ali estar à frente ali da guerra. Ou seja, foram escolhidos ali por Deus, porque Deus os escolheu para defender, né, a cada família, a cada tribo ali. Amém? E os levitas, né? Os levitas, quem são os levitas? Aqueles que louvam, aqueles que cantam na Bíblia, né, para Deus. E eles foram escolhidos ali para poder, por Deus, né, também, né, para poder cuidar dos utensílios ali daquela turma que ia para a guerra, só que eles não foram contados. E também eles foram escolhidos para tomar conta do tabernáculo, né, para que eles pudessem orar, tomar conta ali do tabernáculo. Amém? Glória a Deus. Então amanhã a gente vai ficar com essa palavra abençoada nessa
madrugada, iniciando o dia maravilhoso, né? Tem um soninho maravilhoso aí vocês, né? Para aqueles que ainda vão dormir que nem eu. Amanhã acordar cedinho com uma live abençoada e do Rafael Mozato, né? Se ele estiver me ouvindo, que Deus abençoe a vida dele. E amanhã estamos, né? De volta, levando a palavra de Deus agora num novo livro, no livro de Números, capítulo 2, amém? Que Deus abençoe todos vocês e beijo. Até amanhã, falando sobre a ordem das tribos no acampamento. Amém? Tchau. Beijo, beijo. Abençoe todos vocês.